Professor César Ferraz, seu professor de História. A aula de hoje é revisão. Revisão do nosso conteúdo, expansão marítima ibérica, Portugal e Espanha, e expansão marítima europeia, Inglaterra, França e Holanda. A nossa aula começa aqui, a nossa videoaula. Vocês também terão o conteúdo em texto e a nossa aula ainda continuará em nossa sala de aula virtual, onde vamos expandir o conteúdo, tirar as dúvidas de vocês e prepará-los. Vamos lá? Quais os objetivos da expansão marítima? A expansão marítima queria quebrar o monopólio italiano das especiarias das Índias Orientais. Então, cravo, canela, pimenta, noz moscada, sal, açúcar, que vinham do Oriente, tinham que vir de outra fonte que não a dos italianos. Então, os europeus queriam encontrar um caminho para lá, para esse lucrativo comércio. Outro objetivo era conseguir metais preciosos para dar continuidade ao comércio europeu que ressurgiu, ou seja, conseguir novas fontes de ouro e prata. Questão número 2. Com a expansão marítima, o mundo foi dividido por duas potências. Explique quais foram essas duas potências. Sem dúvidas, os pioneiros organizaram o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre eles. Eles tinham a tecnologia naval, ou seja, navios para colocar nos mares e ir em terras nunca dantes navegadas. Então, Portugal ficou com metade do Brasil, o litoral da África e as Índias com suas especiarias. A Espanha ficou com grande parte da América, onde mais tarde se descobriria ouro, e uma pequena parte da Ásia. Óbvio, Portugal, como a pioneira, sai na frente, ficando com os mercados mais desejados, África e Ásia. Terceira questão: quais as duas principais conquistas da expansão marítima de Portugal? Dentre várias conquistas portuguesas, nós destacamos aquelas que rendem mais economicamente para Portugal. Primeiro, Vasco da Gama chega até as Índias e contacta a fonte das especiarias, que era o objetivo principal da expansão marítima. E depois Pedro Álvares Cabral vem ao Brasil, toma posse desse território, mas o objetivo principal, lembrando, era estabelecer contato com as especiarias no Oriente. Mas Pedro Álvares Cabral vai muito além. Ele conquista a fonte das especiarias e Portugal se torna a potência mundial do período. Questão 4. Qual a principal conquista da expansão marítima da Espanha? Sem sombra de dúvidas, a principal conquista foram os metais preciosos, ouro e prata. Lembrando, nós temos o navegador e também conquistador Cortés, que conquistou os astecas no México, uma civilização tecnologicamente muito desenvolvida, uma cidade imensa com 200 mil habitantes, rede de água e esgoto e ouro, muito ouro. E nós temos também Pizarro, que conquistou o Império Inca, outra civilização tecnologicamente muito desenvolvida aqui no Peru, conquistando ricas fontes de prata e ouro, ok? Chegam mais de 850 mil toneladas de ouro, tá? Que Portugal a Espanha consegue arrancar das Américas, território que eles conquistam. Questão 5. Pesquise o monopólio italiano no comércio medieval. É sempre bom a gente relembrar o motivo da expansão marítima, o porquê que a expansão marítima aconteceu.
A Itália controlava o comércio de especiarias e de produtos do Oriente, marfim, ouro, escravos, seda na Europa. Os europeus precisavam de uma nova rota para esse comércio. Chegar a esse comércio e quebrar esse controle que os italianos tinham, conseguindo produtos mais baratos e lucrando mais. Então a Itália monopolizou o comércio na Europa de produtos no Oriente. Questão 6. Explique a ação de Portugal na África durante a expansão marítima. A gente tem que lembrar, Portugal sempre, lembrando, pioneira na expansão marítima, e o principal foco de Portugal aí, no início da expansão marítima, sem dúvida, foi a África. A gente pode falar da conquista de Ceuta, um centro comercial importantíssimo no norte da África, o litoral africano, negociando escravos, ouro e marfim na região do Cabo do Bojador, no Golfo de Benim, onde existiam reinos africanos poderosíssimos, onde os portugueses não conseguiram dominar, mas apenas negociar. E outra atividade importante dos portugueses foi a travessia do Cabo das Tormentas no sul do continente africano, ou seja, a rota alternativa para as especiarias no Oriente. Portugal, pioneira, saindo na frente. Ok? Questão 7. Por que Inglaterra, França e Holanda demoraram para realizar a expansão marítima? O que atrasou esses países em se lançarem ao mar como Portugal e Espanha? A questão principal é centralização governamental tardia devido a terras. A gente fala centralização governamental porque uns se tornaram reinos. A Holanda, ela teve uma atuação muito forte da burguesia junto ao governo, mas a gente tem que lembrar que essas nações, senhores feudais, reis e igreja, lutavam uns com os outros pelo poder. Senhores feudais queriam poder, reis queriam poder, a igreja queria interferir na política, a burguesia não conseguia se desenvolver porque as nações estavam em guerra. E lembrando sempre, o empreendimento das navegações era difícil, era uma coisa extremamente complicada e cara. Então era necessário que houvesse paz, a burguesia se desenvolvesse economicamente e todos se voltassem para a expansão marítima, com a burguesia investindo na expansão marítima. Então, quando as guerras acabaram, a paz passou a existir, foi possível para esses países fazerem a expansão marítima. A Inglaterra e a França, por exemplo, Guerra dos 100 Anos, acabou e eles começaram a se organizar para a expansão. A Holanda era dominada pela Espanha, então ela conseguiu se libertar da dominação espanhola e focar na expansão. Era uma grande questão, a questão da centralização governamental. Questão 8. Qual a conquista econômica mais importante da Inglaterra? Sem dúvida nenhuma, a fundação das 13 colônias, lá o centro, a semente das 13 colônias, a Virgínia, fundada por Sir Walter Raleigh. A gente vê ali os Estados Unidos se formando com as 13 colônias, não os Estados Unidos, 13 colônias. A Inglaterra explorando o sul com as plantações de tabaco e algodão. O norte com seu mercado livre, pequenas manufaturas. E a partir dali, as 13 colônias se expandindo e enriquecendo a Inglaterra. Ok? Próxima questão, questão 9. Qual a conquista mais importante da França? A França, assim como a Inglaterra, se voltaram para a pirataria. A Inglaterra, inclusive, como os franceses,
desenvolveram a Carta de Corso. Era uma autorização oficial para atacar navios espanhóis, os navios espanhóis repletos de ouro. Mas nós temos aí, das conquistas mais importantes da França, que renderam economicamente mais lucro para os franceses por mais tempo, né? Colônias no Canadá, como Quebec, e a colônia de Louisiana, nos Estados Unidos, onde viria a ser, né, a Louisiana pertenceria aos Estados Unidos, né, principalmente ali no centro da cidade, conhecida como Nova Orleans. Questão 10. Qual a conquista mais importante da Holanda? A Holanda, que teve que se tornar independente da Espanha, a Espanha, muito curioso isso, católico, extremamente católico, começou a perseguir os não católicos, os judeus fugiram da Espanha, foram para a Holanda. E esses judeus eram comerciantes e levaram para a Holanda, né, as suas atividades comerciais e os seus recursos. Então, naturalmente, os holandeses passaram a se tornar aí uma grande nação comerciante, ok? E a gente pode citar como conquistas mais importantes, a Holanda ela vai dominando o litoral africano em relação ao comércio, né, de escravos, e depois domina o Oriente, as Índias, com o fornecimento de especiarias. Ou seja, a conquista mais importante dos holandeses foi dominar as colônias portuguesas. Então, as conquistas das navegações holandesas, o mais importante foi conquistou colônias portuguesas que forneciam escravos na África e especiarias na Ásia. Essa foi a nossa revisão de história sobre expansão marítima, tanto ibérica, de Portugal e Espanha, quanto europeia de modo geral, quanto França, Inglaterra e Holanda. A nossa aula vai continuar no texto, na folhinha passada para vocês, na nossa sala de aula virtual, para onde nós vamos levar nossas dúvidas, expandir o conteúdo e sempre pensando aí no desenvolvimento e crescimento de vocês, ok? Professor César Ferraz, seu professor de História, até mais.